o uso do exame mesmo em estágios iniciais e permite também avaliar a progressão da doença para outros sítios extranodais. Um estudo realizado nesse ano de 2020 por Mahajan et al. Representa hoje o maior e mais longo estudo a descrever e analisar sistematicamente os achados do PET-CT em uma coorte de pacientes, enfatizando a utilidade do exame, especialmente na doença extranodal. Esse estudo também evidencia o valor do PET-CT não apenas no estadiamento inicial, como também na detecção da recorrência e na avaliação da resposta ao tratamento. Também, nesse estudo, defende-se a implementação do exame em protocolos prospectivos. E os seus dados mostram que o PET-CT, a utilização do PET-CT mudou a abordagem terapêutica em 41% dos pacientes. Alguns pontos importantes da discussão foram que a doença de Rosai-Dorfman é uma entidade rara e ainda há um conhecimento muito escasso sobre a doença. Isso se traduz nas múltiplas abordagens terapêuticas que nem sempre serão eficazes para todos os pacientes. Trata-se também de uma doença imprevisível, que apresenta períodos de remissão e reativação do quadro. E isso faz com que haja uma intensa necessidade de acompanhamento. E já existem ferramentas disponíveis para a realização desse acompanhamento, como o PET-CT. Resta a implementação dessas ferramentas. E agora conclui-se que são necessários mais estudos acerca da doença de Rosai-Dorfman, para que se entenda melhor acerca de sua etiologia e fisiopatologia, pois ainda há um entendimento incerto sobre a sua patogênese. Discutiu-se aqui a apresentação clínica, diagnóstico e tratamento da doença, e propõe-se também a implementação de novos protocolos. Ressalta-se também que os exames de imagem são imprescindíveis, pois eles podem antecipar manifestações clínicas e auxiliar na escolha da abordagem terapêutica. O PET-CT tem benefícios bem estabelecidos que foram discutidos aqui. Portanto, conclui-se que o presente estudo visou beneficiar futuros portadores da doença, que terão os seus sintomas antecipados ou evitados e que poderão ser tratados da melhor forma, tendo um tratamento individualizado e mais eficaz. E aqui estão as referências. Muito obrigada. E aqui está meu e-mail para caso alguém deseje se comunicar. Parabéns, Vanessa, pela sua apresentação. Vou passar a palavra para o doutor Fábio Botelho, para ele poder conduzir esse momento como achar melhor. Só um minuto, estou ligando aqui a câmera. Obrigado, Michele. Pode chamar Fabinho, todo mundo chama, viu? Quase sai, hein? Eu estou até com o Fabinho na sala. Então, é praticamente a marca. Eu vou passar a palavra, então, primeiro a Ilka, para que a professora Ilka faça as suas considerações a respeito da apresentação. Parabenizando Vanessa, obviamente, mas primeiro a palavra para a professora Ilka para ela fazer suas considerações. Boa tarde a todos. Professora Rosiane, professor Fábio e Vanessa. Primeiro, quando a Vanessa me chamou, o convite foi bem interessante, porque ela perguntou se eu lembrava dela. Sim, lembrava sim. Agradeço o convite a você e ao seu orientador, professor Fábio. Eu vou começar minhas observações em relação, primeiro, ao trabalho escrito. Trabalho muito claro, muito bem escrito. Praticamente eu não tenho muitos pontos a colocar. Vou colocar uma pequena observação só que encontrei no resumo. É só um pequeno detalhe que no primeiro parágrafo, quando você vai começar a falar sobre o uso do PET, antes você coloca a sigla, e só que você não citou antes, não falou o que significava antes a sigla. Claro que a gente, todo mundo aqui da banca e quem está assistindo, provavelmente sabe o que significa, mas só para quem está pegando o trabalho, só para lembrar que a gente precisa botar a sigla
pode continuar no texto, mas desde que coloque antes, embora a gente sabe que tem uma lista de abreviaturas e siglas mais na frente. Esse pequeno detalhe apenas. O restante do trabalho escrito, para mim, nota 10. Em relação à apresentação oral, muito segura, dominando o assunto, vi que você estava bem tranquila, pelo menos, se não estava, aparentemente estava tranquila. Eu gostei bastante da organização dos slides. Não sei se, agora eu vou falar o contrário, não sei se você lembra de mim, eu sou bem detalhista, eu gosto de detalhes e apresentações claras de slides, então achei muito bem organizada a apresentação de slide, gostei da combinação de cores, letras, gosto quando se usa a linha do tempo, achei muito boa a apresentação. Em relação ao caso clínico em si, eu achei bem interessante, assim, principalmente porque essa doença, de médica, eu só tive contato uma única vez com paciente que tinha acometimento cutâneo também. E não é tão comum. Inclusive, ele tinha acometimento cutâneo e linfonodular extenso, o que é mais raro ainda. Então, é uma doença bem incomum, mas que eu acho importante trazer nesse relato de casa, até para você ver a vivência dos outros colegas, a medicina assim, baseada em evidência, o que é que você está vendo na prática, quem está tratando lá na ponta o paciente. É uma doença rara, mas que ela é frequente nas provas, inclusive na prova de título de especialista de dermato, é bem se você for fazer um apurar as questões, sempre, não vou dizer sempre, mas grande parte das vezes a gente tem questões dessa síndrome, dessa doença com acometimento cutâneo e também discussão do histopatológico, achei bem interessante. E a repercussão aí dessa paciente evoluindo com diabetes, quando a gente usa, o que é comum acontecer bastante na dermatologia, quando a gente, bastante, assim, o uso do corticoide nas patologias de dermato é uma coisa bem frequente para a gente, patologias que a gente mantém muito tempo com o uso de corticoide, meses, anos, até longos períodos, aí é uma coisa que a gente tem que lembrar, a Rosane vai falar muito melhor do que eu, como um dos efeitos colaterais possíveis de acontecer. Para minha apresentação foi nota 10. Parabéns mais uma vez a você e ao professor Fábio. Passo a palavra de volta para o professor Fabinho. Obrigado, Ilka, muito obrigado mesmo. E agora passo para a Rosiane, por favor, professora Rosiane, para ela fazer as considerações. Uma boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar Vanessa pela, vamos dizer, coragem, né, de se colocar e se posicionar tão bem diante de um caso que é raro, né? Quando ela me convidou para fazer parte da banca, aí eu fui ler o que era a doença de Rosai-Dorfman, porque faz muito tempo que eu nem sabia. Então, quando aí eu lembrei que na minha residência de clínica, a gente teve um caso onde nós fizemos diagnóstico diferencial de linfadenomegalias. Principalmente porque os pacientes que são acometidos são os pacientes, pelo menos o que a literatura descreve, são pacientes mais jovens. E como a etiologia é desconhecida, então, essa gama de tratamentos que a gente observa, como Vanessa muito bem explicou no seu trabalho. Então, também gostei muito da apresentação, me fez rever a doença, né, e algumas citações como a emperipoliese, né, que é uma coisa interessante, que é justamente quando você tem uma célula dentro de outra célula inflamatória, né? E às vezes a gente encontra isso muito naqueles pacientes que têm um aumento das citocinas inflamatórias.
Então, foi muito bem descrito pela Vanessa que não é patógeno homônico, mas está presente na doença, porque justamente ela pode aparecer em outros tecidos inflamatórios, assim como lesões malignas, né? Apesar de ser uma doença benigna, mas o comportamento dela, dependendo de onde, se ela é restrita ou ela é mais extensa, né, ela vai ter um comportamento mais diferenciado e que pode, se você não tratar precocemente, comprometer. Então, a individualização desse tratamento é de extrema importância. E como Ilka falou, a gente viu que foi um paciente que usou a corticoterapia e que logo desenvolveu o diabetes, né? Então, diabetes, uma das causas de diabetes secundária é exatamente o uso de corticoterapia, porque ele vai fazer com que haja um aumento da resistência à ação de insulina, né? E vai formar, tem esse tecido já inflamatório da própria patologia que vai se associar com o uso do corticoide. Então, é um paciente que desenvolveu e, posteriormente, utilizando todos aqueles imunossupressores que vai se individualizar de acordo com o paciente. Então, gostaria de parabenizar mais uma vez a Vanessa, porque é bom a gente sempre ver esses casos mais raros para a gente ficar lembrando sempre, principalmente o olhar de clínico, né, não só como endócrino, mas o olhar de clínico para a gente fazer diagnósticos diferenciais com as linfadenomegalias presentes no paciente, tá certo? Gostaria de agradecer também ao professor Fabinho. E você, Vanessa, está nota 10. Slides excelentes, não tenho que... nota 10 mesmo, tá certo? Parabéns. Volta a palavra para você, Fabinho. Muito obrigado, Rosiane. Deixa eu só achar aqui o compartilhar o vídeo. Então, Vanessa, antes de tudo, parabéns. Você estava nervosa, hein? Você estava bem nervosa. Não na apresentação, antes. Na apresentação você deu show, né? E você viu como você estava mais bem preparada do que todo mundo aqui. É o que eu costumei lhe dizer logo quando você procurou para a gente fazer o seu TCC, né? A pessoa mais bem preparada, né? A pessoa que mais entende o assunto na sala definitivamente é você, né? Que fez o trabalho e se debruçou sobre ele. Você está de parabéns, né, pela pessoa que você é, pelo trabalho que foi suave, no sentido de você sempre muito cordial e sempre aceitando as sugestões e sempre querendo melhorar. E isso é a qualidade que a gente quer do aluno, né? Que o aluno ele faça um TCC não só para cumprir a tabela, mas também para tentar do TCC aprender e fazer um projeto, fazer uma apresentação. E acho que você cumpriu muito bem esse papel aqui hoje, né, brilhantemente, inclusive a sua apresentação, que eu nunca corrijo, né, você nem pediu, mas alguns alunos, professor, se eu quer olhar meus slides, eu já não olho, exatamente para a gente ver como fica, né, eu acho que ficou glamouroso. Eu tenho uma pergunta para você, na verdade é uma pergunta que ela não tem resposta correta nem errada, isso não vai interferir na sua nota, é uma pergunta filosófica mesmo, né, para você responder. Mas o que é que você acha que fazer esse trabalho acrescentou para você como médica? Professor, eu me interessei bastante pelo caso, porque desde o começo do curso, né, acho que todo mundo sabia que eu tinha um grande interesse pela hematologia e eu desenvolvi também um grande interesse pela oncologia também, recentemente. São que eu gosto muito. E, eita! Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Estamos sim. Acho que caiu aqui. Você caiu quando estava em oncologia. Foi. Sim, aí eu me interesso muito por essas áreas de hematologia e oncologia, e eu acho que esse caso me fez, assim, me fez ver também que, assim, me fez querer buscar a implementação, assim, de um novo protocolo, de uma nova abordagem para pacientes que estão
precisando disso para ter uma mudança no tratamento, para ter uma melhor abordagem. Eu achei interessante esse caso por isso, entendeu? Essa nova abordagem que pode trazer uma mudança na qualidade de vida de muitos pacientes. Maravilha. E é isso mesmo, Vanessa. Eu queria aproveitar só para quem eu sei que tem um monte de gente nos ouvindo, só para fazer um comentário, né? 2020 talvez tenha sido o ano mais enriquecedor, né? E aí, vou botar aspas, diversas aspas, mas é importante frisar, né, para quem trabalha com pesquisa em medicina em saúde, né, de como você vê os steps do conhecimento científico usando a Covid-19 como exemplo. Então, a gente pôde passar desde o primeiro relato dos primeiros casos lá na província de Wuhan, até saindo agora os trabalhos, ensaio randomizado, duplo cego, aquela coisa toda que todo mundo quer ver. Né? Então, assim, foi um estar antenado de como o processo do conhecimento científico, né? Só que tem uma diferença, né? Covid-19, a gente tem, sei lá quantos milhões de casos no mundo, então a doença de fácil, no sentido recrutamento para trabalho. Doença de Rosai-Dorfman é rara. Então, eu sempre gosto de registrar para quem está vendo, né, que eu acho o relato de caso, quando ele é bem escolhido, e a gente foi feliz de ter esse caso, escolher bem esse caso, uma das coisas mais fundamentais da nossa prática do dia a dia. Porque muitas vezes o relato de caso, embora o seu poder de evidência científica ela é baixa, porque a gente está descrevendo aí um caso de um paciente, né, que o PET deu assim, mas muitas vezes, quando eu, Fábio, tenho uma dúvida de uma doença rara, eu não vou achar em trial, ensaio clínico, eu vou achar no relato de caso é alguém que fez alguma coisa e deu certo ou deu errado. E aí vou tentar replicar.